Boa noite, pessoal. Vamos lá, 29/11. Hoje, quarta-feira. Estamos aí no meio da semana, final do mês de novembro. Mês que acho que foi o mês mais complexo, assim, tá, pessoal? Em termos de, né? é, Filtrando aí, né, as operações que tivemos, né? A forma como o mercado trabalhou foi um mês, apesar de ter sido um mês que a gente vê uma forte tendência aí, né, no mercado, mas um mês bem difícil, tá? Por quê? Porque fica o mercado esticado, forte, sem querer corrigir, fica complicado, né? Comentei sobre isso. Então vamos lá, Ibov, ó, 0,29 de queda, deixou um candle de rejeição aqui, ó, tá? É... A gente vê o volume, ó, subindo, tá? Esses últimos dias aí, volume ascendente. A média de 9 chegou, né? Chegou bem próxima aí. Vamos ver agora, pessoal, se o mercado vai deixar aqui, ó, um topinho duplo, tá? E aí o que acontece? Se o mercado perder essa região aqui, ó, de mínima, tá? Essa mínima aqui, ele ativa aí esse possível, tá? Possível topo duplo. Então vai precisar, né, de vir aqui e virar essa média de 9 para baixo e entregar aí, quem sabe, movimentos de queda, tá? Perdendo aquela mínima para aí sim, né, entregar, quem sabe, um movimento de correção mais amplo, buscando pelo menos essa região aqui de troca de polaridade com média de 21 que vem aproximando aí por baixo, tá? Então, seria um cenário plausível aí, visto que o mercado, né, deu uma esticada bem forte aí. Agora, pelo menos, a gente já tem a média de 9 mais próxima, né, o que possibilita, pelo menos, né, quando a gente filtra lá no intraday e a gente vê ativações aí num cenário macro, dá para pegar aí alguns movimentos na ponta compradora. Mas agora, né, fica complicado depois que o mercado deixou essa rejeição aqui, tá? Se ele perder a mínima, né, de hoje, amanhã, pode ativar aí um cenário de venda para testar de novo, quem sabe a média de 9 e perdendo ela, abre espaço para vir buscar aqui embaixo novos alvos de correção, tá? Já é a segunda rejeição aí nessa região, até deixei uma linhazinha aqui, tá? Porque pode ser que a gente tenha a formação aí de um topo duplo, tá? Mas de novo, expectativa, tá? Precisa perder essa mínima aqui desse candle do dia que foi 27/11, tá? Da segunda-feira. Beleza? Isso no Ibov. Índice futuro, o que a gente teve hoje? Ó, um cenário mais ou menos parecido, tá? A gente vê que o mercado, né, tá rejeitando nessa região de máximas aqui, ó, dos pregões anteriores, e se perder a mínima desse candle aqui, ativa aí, quem sabe, uma estrutura de topo duplo, tá? No Ibov fica um pouco mais fácil da gente ver, mas aqui também, ó, a gente consegue já ter uma noção. E aí, alvo nessa região aqui embaixo, tá? Caso o mercado ganhe força e vire essa média de 9 para baixo, perca ela aí, tá? Beleza? Ó, a gente vê que o mercado chegou bem próximo aí de uma região, mais uma região importante, tá? A máxima aí de julho, a máxima do ano no índice futuro, tá? O Ibov já superou, o índice futuro ainda não. Então, uma regiãozinha aí que a gente viu que o mercado rejeitou bastante, ó, e deu uma puxada forte aí para baixo, demonstrando que tinha, né, pode ter pressão de venda aí nessa região, beleza? Pelos 60 minutos, o que a gente tem? O mercado segue trabalhando aí dentro de um range, tá? O que dificulta, né? Acaba travando as movimentações lá no Intra 5. Ó. A gente vê esse amplo range aí já há pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias aí que o mercado está dentro desse range, tá? Se a gente pegar aqui também, ó, 9 dias, tá? Porque esse dia aqui também foi bem travado, tá? Então, ó, 9 dias aí com o mercado de lado, médias emboladas no Intra 60. A gente já sabe que o Intra 5 vai ficar complicado, tá? E é o que eu sempre falo, evitem, tá, operar no meio dessas regiões laterais aí, ó. Então, nessa região aqui, evita. A gente vai buscar o quê? Os extremos, né? Venda aqui em cima e compra aqui embaixo, tá? Quando o mercado deixar estruturas e rejeições relevantes no Intra 5, beleza?
É claro que pelo Intra60 aqui é um range amplo, tá? Então, quando a gente olha essas movimentações no intraday, acaba tendo, né? Se a gente pegar aqui dessa mínima com a máxima, tem aí 1.500 pontos, tá? Mas olha como o mercado ficou muito complexo hoje, pessoal. Esse aqui foi basicamente o único movimento lá pelo Intra5 que a gente vai ver que foi mais direcional e que deu, né, alguma oportunidade mais bacana. Depois foi bateção de cabeça total. Então, para amanhã, o que a gente tem que aguardar? O mercado ir para os extremos e tentar trabalhar aí, né, nos extremos, tá? A não ser que ele já abra muito forte aí, ou deixe, né, um rompimento saudável aí com troca de polaridade, tá? Tanto para baixo quanto para cima, como eu demonstrei aí no post que eu fiz ontem, tá? Então vamos ver se o mercado deixa aí algum desses cenários ou, né, buscar por rejeições nas extremidades, visando, né, um retorno para dentro do range, tá? Beleza? Então, Intra60 é isso, mercado travado, lateral, médias emboladas, então vamos ficar atentos, tá? Pelo Intra5, ó, o que a gente teve hoje? Final do pregão de ontem, ó, eu comentei, o mercado deixou uma estrutura de alta, formou uma grande bandeira, tá? Ó, a gente consegue ver aqui uma bandeirona. Hoje ele já abriu ativando, né, essa estrutura, ó, um movimento de alta, corrigiu até 50% de FIBO, ó, 50% dessa máxima com essa mínima do dia de ontem, deixou essa bandeira, hoje ele já abriu ativando, ó. Só que com um candle de dúvida, né, um candle com pavio para cima, pavio para baixo, tinha as médias alinhadas, tá? Mas logo acima a gente já via também, ó, uma região de resistência que era a máxima aí do mês de novembro, tá? Então, ó, lá do dia 22, essa máxima aí era uma região de resistência. O mercado ativou essa bandeira aqui, tá? Foi dando sequência, mas numa deriva, tá? O que é uma deriva? Aquele movimento arrastado a favor da tendência. E aí a gente consegue notar o quê? Olha o volume, pessoal. Volume baixo, né? Volume caindo, enquanto o preço está subindo. Isso indica o quê? Divergência, né? Fraqueza no movimento. Tanto que a gente vê que é uma alta bem arrastada, tá? As médias também estavam distantes, ó, 21,50 lá embaixo, a 9 só que estava acompanhando. Tanto que ele falhou o rompimento dessa região, ó. Quando ele deixa esse candle aqui de força, ó, demonstra o quê? Que aqui nessa região tem muita pressão de venda, tem muito vendedor atuando, tá? E aí ele abre a possibilidade de uma venda na perda dessa mínima. Eu até cogitei pegar uma vendinha, tá? Eu tinha posicionado uma ordem aqui, não foi ativada. E aí depois veio notícia, né? A gente tinha notícia de PIB hoje às 10h30, que foi justamente logo após esse candle aqui, que também poderia, né, dar uma entradinha aí na venda, tá? Que virou para baixo das médias, abriu espaço para buscar a média de 200, retrações, tá? Só que como tinha notícia às 10h30, era notícia de PIB, eu acabei optando por não entrar, tá, pessoal? Mas foi basicamente o único movimento aí do dia, tá? E até pagou bem aí esse movimento. Abaixo dessa mínima aqui chegou a andar aí 730 pontos, daqui, né, até a média de 200 aí, vamos considerar, deu 650 pontos, tá? Então foi um baita do movimento, ainda teve uma barra ignorada aqui, ó, tá? Uma barrinha ignorada. E basicamente, né, a única entrada aí que eu consegui ver no dia de hoje, mas pelo fato de ter notícia, né, eu acabei... porque assim, né, pessoal, depois que a gente vê que o gráfico andou, pagou, foi lá embaixo, show de bola, bacana demais. Ah, deveria ter entrado, poxa, por que eu não entrei? Mas, pô, notícia é loucura. Então, da mesma forma que o mercado ativou aqui e foi embora para baixo, ele poderia ter feito isso aqui, ó. Ele vem aqui, ativa... E depois, ó, vai lá pra cima e sai estopando todo mundo, tá? A gente já viu isso daí acontecer várias e várias vezes. Então, pra me preservar, eu optei por ficar de fora. E, infelizmente, foi o único movimento do dia, tá? Depois, o que eu fiz? Ele veio aqui testar, ó, eu tinha traçado retrações desse movimento aqui, tá? O último movimento aí relevante, ó, máxima de hoje com mínima de ontem. E a gente tinha aqui retrações, ó. Essa faixa toda aqui, entre 50% e 61,8, era a região que eu tinha aí como alvo para o mercado buscar aí com essa média de 200, tá? O mercado veio testar, ó, essa região, tá? Deixou estruturas e começou a demonstrar o quê? Que ele poderia
tá acumulando aqui para romper a 200, tá? Fazendo um processo de acumulação para romper essa 200, testar 61.8 e dar sequência aí para baixo. E aí qual que foi a minha visão? Como eu não tinha conseguido captar nada ainda, quando ele deixou esse candle aqui de rejeição, ó, tá? Teve um volume aí na média, né? Um volumezinho até bacana. Ele ativou essa compra aqui, a média de 21 em nenhum momento virou, tá? Eu tive várias rejeições aqui, ó, depois de um forte movimento de baixa, deixou uma estrutura, tá? Ó, correçãozinha e para quem sabe dar continuidade. Então entrei na venda aqui, tá? Era um stop bem tranquilinho, ó, 125, 130 pontos, aqui acima era 165 mais ou menos. Chegou a andar 260 pontos, tá? E aí é aquele negócio, né? Normalmente, pessoal, o que eu faço? Eu sempre saio na 200, cara. Hoje eu cismei, e aí, né, é o que eu sempre falo. Se a gente fica nesse dia, se romper a 200 e for lá no 61.8, eu vou pegar 400 pontos. Eu fiquei com isso na cabeça, né? Como já estava sendo um dia mais complicado. Tentei levar até 61.8 para conseguir pegar 400 pontos aí pelo menos, tá? Mas eu devia ter saído aqui na 200 com meu 260 pontos e teria sido o que dava para fazer, tá? Alvo é alvo, pessoal, então não tem porquê. É o que eu sempre falo, tá? Da mesma forma aqui da notícia, ó. Se ele tivesse feito isso aqui, ó, eu ia falar, pô, parabéns, mandei bem, show de bola. E aí, beleza, ia tá bacana, né? Mas ele segurou exatamente na 200, voltou, me tirou no zero, tá? E depois não vi mais nenhuma outra oportunidade. E aí o que acontece, né? Se eu saio na 200 e ele vem aqui, eu ia falar, pô, tá vendo? Devia ter carregado. Mas é o famoso viés de confirmação, né? Depois que aconteceu é fácil a gente analisar, tá? Mas na hora, minha tomada de decisão foi tentar levar até aqui embaixo e foi uma decisão errada, que normalmente eu não faço isso, tá? Eu vejo a 200 aí, cara, bateu, eu saio. Se ele der outra oportunidade, romper a 200 para baixo, num cenário bacana, aí pega de novo, tá? Era o que eu deveria ter feito, mas acabei, né, tentando carregar, ele voltou, me tirou no zero. E depois ficou essa loucura aí, ó, formou um alargamento, tá? E só lá no final do dia, lá para as 4h30, ele entregou esse movimento de queda que perdeu aí retração, tá? Para quem sabe amanhã ele tentar uma continuidade aí para baixo. Vou tirar essas linhas todas aqui, essa retração também já não faz mais sentido, tá? E aí aqui, ó, o que a gente tem? Uma regiãozinha aqui que o mercado, né, troca polaridade, quem sabe. Vamos ver se ele vai segurar por aqui, tá? Nessa região, para tentar uma retomada aí amanhã. Lembrando que, olhando pela ótica do Intra60, ele está no meio de um range, tá? Aqui tem aquele suporte de ontem e vamos ver se o mercado, né, essas 50 aqui aproximar, tá? O mercado deixar aí estruturas mais convictas aí para vir testar essas regiões mais aqui abaixo. Caso ele venha para cima, né, a gente vai ter retrações do dia de hoje, tá? Em confluência aí com a média de 200, tá? Região onde ele pode buscar aí antes de querer tentar seguir caindo, tá? Se for o caso. E aí ele pode fazer isso aqui, ó. Ele deixou, né, uma estrutura bem confusa aqui. Vem aqui de novo testar a retração e pode também ser algo aí que o mercado venha a fazer, né? Se for o caso, beleza? Mas o cenário segue complexo. A gente tem que lembrar que pelo Intra60 a gente está no meio de um range, tá? Então, muita cautela aí com esse mercado, beleza? Vamos ver a agenda de amanhã antes de passar para o dólar. A agenda de amanhã, vamos ver se tem alguma coisa. Ó, amanhã a gente tem vários dados aí, ó, núcleo de índice de preços, né? Dados aí relacionados à inflação, gastos pessoais e renda pessoal. Então tem uma bateria de dados aí a serem divulgados às 10h30, 9 horas, né? Aí é antes da abertura, taxa de desocupação. Então amanhã também uma agenda movimentada, tá? Vamos ficar atento a isso, beleza? Bom, doleta. Ah, pessoal, lembrando que amanhã, ó, se você vir no buscar do Profit, você vem aqui, ó, calendário de contratos.
Amanhã é vencimento do dólar, tá? Todo final de mês aí, ó, WDO atual, ó, WDOZ, vencimento 1/12, tá? Então amanhã é o último dia, né? É o vencimento aí dele, 30/11. Já passa, né, a vigorar o próximo, ó, WDOF24, tá? Que vence em janeiro, beleza? Então sempre que vocês tiverem dúvida aí, vai no buscar do Profit, calendário de contratos, você vem aqui, ó, o índice. Quando que ele vence? 13/12, tá? É o vencimento. Então no meio de dezembro vai vencer esse contrato e aí vai começar a vigorar o WIN G24, beleza? É isso. Doleta. Ó, eu comentei hoje isso, né? A possibilidade do dólar estar formando aqui um ombro, cabeça, ombro, tá? Ó, ombro, cabeça, ombro. E aí a gente tem aqui a linha de pescoço em vermelho, junto com a média de 21 vindo aí por cima. E uma grande região de troca de polaridade do gráfico diário, que ele não está conseguindo romper de jeito nenhum, pessoal. O dólar tá nesse range aí, cara, tá difícil, viu? Então, vamos ver se amanhã ele ganha força, faz isso daqui, ó, rompe todas essas regiões, vai precisar de força, tá? Se ele fizer isso, virar essa 21 para cima, empurrar essa 9 aí ele vai abrir bastante espaço para correção e a gente pode buscar por retrações, ó, dessa mínima com essa máxima, e aí a gente vai ter, né, como buscar por confluências aí no intra-60, ó, 61.8 com média de 200, claro que ela vai descendo aqui, né, então, mas temos toda essa região aqui como possível região aí, né, importante. Aqui, ó, a gente tem também média de 50 com 38.2, beleza? Com 38.2 e, né, vamos ver se o mercado vai ganhar força aí para entregar esse movimento, beleza? Pelo intra-60, o que a gente tem? Mercado, o dólar dentro de um range já há muitos dias também, assim como o índice, ó, tá? Essa região de pressão aqui é uma região chave do intra-60, porque a gente tem média de 200 e a gente tem também, né, retração de 61.8 dessa mínima aqui com essa máxima, tá? Desse último movimento de baixa, né? E aí ele tá preso aí. A gente consegue traçar aqui uma linhazinha bacana também, ó, tá? De tendência. Mas é aquilo, né? Médias emboladas no intra-60, bateção de cabeça, regiões de pressão, retração, fica difícil, tá? O intra-5 fica complicado mesmo, beleza? Hoje, ó, a gente vê muita briga no dólar, tá? Um cenário mais complexo. Eu tentei uma comprinha nele aqui para tentar levar, né, até próximo dessa região aqui, porque ele deixou uma barra bacana na primeira hora, depois rompeu todas as médias aí para cima, mas o movimento já estava mais esticado, não julgo que foi uma entrada bacana, eu vou comentar ela no Intra 5, tá? Então, ó, o que a gente tinha? O dólar. Movimento de queda, tá? Ó, pernada de baixa, bandeira, assim como a gente viu no índice. Tinha essa região aqui de troca de polaridade e ele já abriu até deixando gatilho, ó, de venda, tá? Gatilho de venda aí, só que não foi ativado. Até posicionei uma ordem aqui, não ativou e aí ele virou forte para cima, tá? Só que o que acontece, pessoal? Eu tinha traçado essa região aqui de troca de polaridade, ó. Se a gente olhar, tinha vários fundos aí anteriores nessa região, tá? E eu estava aguardando um fechamento, né, de uma barra bacana, pelo menos acima dessa região aqui, ó. Se essa barra aqui tivesse fechado assim, ó, que fosse assim, ó, tá? Desse jeito aqui, eu teria pegado uma comprinha aí no dólar para levar até a 200, mas ele não deixou candles, né? Muita convicção, aí deixou esse candle aqui e falei, pô, será que ele tá só testando aqui para tentar uma continuidade aí para baixo? Mas assim, quem pegou a entrada aqui não era errado também, tá? Tinha essa região aqui de pressão, tá? Mas era a única barreira aí praticamente, tá? Porque ele virou para cima de todas as médias, ó, deixou um fundinho duplo aqui e abriu espaço para buscar 200, pagou aí próximo de 13, 15 pontos, tá? Foi basicamente aí o movimento que teve no dólar. Depois, ó, ele começou a deixar, né, correções, tá? Corrigiu, ó, tentou subir de novo, corrigiu. E aí eu fui pegar uma comprinha aqui, ó. Só que olhando, né, friamente agora, olha quanto pavio, quanta rejeição. Olha onde estava a média de 50, tá? Lá embaixo, ele tinha acabado de romper uma 200 aí, bem esticado. A gente tinha também, ó, se eu pegar, né, desse movimento mais amplo, retração de 61.8 bem próximo aí dessa região, tá? Ó.
Então, assim, não julgo que foi uma entrada bacana, apesar de ter deixado um candle bacana, realinhamento da 9 com a 21, tá? Chegou a andar aí uns 5 pontinhos, 4 pontos e meio, tá? Depois voltou para me tirar aí com 7 pontos de stop aqui embaixo. E aí depois, ó, cara, não vi mais nada no dólar, tá? Ele foi dar uma puxada aí já no final do dia. E aqui, ó, o que que a gente tem? Eu vou tirar isso aqui, né, que já ele já superou aí essas regiões. Deixa eu tirar isso aqui primeiro. E aí o que que a gente tem aqui, pessoal? A gente vai ter uma linha de tendência, ó, uma região, né? A gente pode traçar toda essa região aqui, ó, como uma regiãozinha aí importante, tá? De uma linha de tendência de alta. Como é uma regiãozinha mais ampla, eu gosto de fazer assim, tá? Ele rompeu, ó, uma LTB que veio trabalhando aí, né? Ele estava formando aí meio que um triângulo, ó. Então a gente vê que ele conseguiu romper aí essa região dessa LTB, tá? E deu uma pancada aí para cima. Agora ele tem essa região aqui, ó, como região de pressão, tá? E também temos, deixa eu ver aqui se dá pra gente pegar, ó, uma regiãozinha aqui, tá? Também como barreira onde ele fez máxima hoje. Tem 3 toques aí nessa região, então vamos ficar atento. Pode ser uma resistênciazinha aí pro dólar, tá? Beleza? Então amanhã, ó, lembrando que o Intra 60 ainda tá, né? A média de 200 aqui tá bem próxima já, ó, inclinada. Então isso daqui pode dar uma segurada boa aí no dólar, tá? E pode ficar num cenário mais complexo, ó. A 50 tá longe ainda para um rompimento dessa região, tá? Na minha visão, assim como foi aqui, ó, tá? É difícil ele andar, mas vamos ver como que vai ser a abertura, tá? Se ele vai desenvolver um movimento aí, as médias pelo menos estão alinhadas, tá? Deixou sinais aí de força no final do pregão, para quem sabe tentar uma retomada aí para cima, e aí vai ter como região principal aí essa próxima regiãozinha aqui, onde a gente viu que tem retração lá do Intra 60, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham tido aí uma excelente quarta-feira. E amanhã estamos de volta. Foco, concentração. Essa semaninha está sendo a semana mais difícil, né, para mim. Eu também julgo que hoje, por exemplo, peguei uma operação ruim no dólar. Não foi muito bacana, tá? Apesar de ter deixado um gatilho interessante ali. Mas, pô, de vez em quando a gente comete aí alguns erros, né, que podem prejudicar aí. Então, uma semaninha, acho que essa semana está sendo a piorzinha aí desse mês. Foi um dia de gain, um de 0 a 0, não, um dia de 0 a 0 e 2 stops, tá? Então, vamos ver se amanhã a gente consegue aí pegar boas operações, filtrar bem aí, ficar atento nessa agenda, tá? Pra gente fechar aí esse mês bacana, beleza? Vamos que vamos, tamo junto, boa noite.